Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para falar mais um pouquinho sobre história, né? Assuntos tão importantes e tão relevantes na nossa vida, no nosso dia a dia, que depende de nós entendermos um pouquinho, né, a mais a nossa história do passado para nos localizar melhor, né, no presente e ter uma visão mais específica e mais entendível, né, do nosso futuro. Eu sou a Raquel, faço licenciatura em História pela Uninter no Polo de Espumoso, no Rio Grande do Sul. E esse é um dos estágios de forma híbrida, em virtude da pandemia. Estamos fazendo assim, de forma híbrida, extensiva, um estágio para o ensino fundamental. Tá? E hoje nós vamos falar então sobre a Primeira Guerra Mundial. Como vocês devem imaginar, o assunto é muito amplo, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial tem muita coisa. E se nós fôssemos nos deter em cada detalhe, teríamos que ter muito tempo, né, para nós poder explorar bem cada item, enfim. Mas eu vou tentar fazer um resumo, tá? Vai ser 2 vídeos, eu vou fazer um início aqui, né, nesse primeiro, e depois vai ter um segundo que eu vou trazer um vídeo para vocês, de algumas imagens, né, e algumas coisas assim mais marcantes, porque às vezes nós estudamos a história, estudamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, parece uma coisa assim tão comum e tão, digamos, acostumamos já com esse termo, com a guerra. Mas nós, a nossa geração, nós não fizemos ideia, nós não temos noção do que é uma guerra. Porque, graças a Deus, nós nunca participamos, né? Não tivemos, acredito, familiares próximos a nós que participaram. Mas é uma coisa, assim, desumana, né? Então, é sempre bom a gente estudar, né, o que aconteceu, mas também que sirva, assim, de reflexão. A gente possa refletir um pouco, que eu tenho certeza que vai ser de bastante utilidade, bastante valia para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento como pessoa e como profissional, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu dos anos de 1914 a 1918. E ela foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX. E o primeiro conflito em estado de guerra total. O que quer dizer estado de guerra total? Aquele em que uma nação mobiliza, né, todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se, então, como já falei, de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo o ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que em 1939 uma nova guerra acontecesse. Mas nós vamos falar da Primeira Guerra aqui, nesse momento, tá? E eu fiz aqui, que eu achei mais interessante mostrar para vocês, eu fiz um esboço no meu caderno seria um mapa mental da Primeira Guerra Mundial. Então, quais seriam as causas? Fiz um resuminho, tá? O imperialismo, disputas por colônias na África e na Ásia. O nacionalismo, houve o revanchismo francês e a derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. O pan-eslavismo foi a disputa entre Sérvia e Áustria-Hungria pelo controle da Bósnia. Tá? Aí, o desejo sérvio era formar a Grande Sérvia. Esse era o desejo que eles tinham. E os sérvios foram apoiados pela Rússia. A corrida armamentista. Foram nações que correram para se armar à medida que a tensão aumentava. Né? Assassinatos do arquiduque austríaco também, do Francisco Ferdinando, em Sarajevo, no dia 28 de junho de 1914. E o assassino foi um bósnio nacionalista chamado Gavrilo Princip.
E por ter sido um bósnio nacionalista, ainda o negócio ficou pior, a tensão aumentou mais ainda, aí, né, para começar os conflitos. As forças beligerantes, né? Então, quais foram os aliados e os contrários, digamos assim, né, para nós entendermos. Aliança foram então a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Itália. A Itália que ela mudou de lado quando a guerra começou em 1914. O Entente foi o Reino Unido, a França, a Rússia e os Estados Unidos, que entraram na guerra em 1917. Tá? Então, falando mais um pouquinho sobre as causas aqui, as causas da Primeira Guerra Mundial elas são extremamente complexas, porque elas envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX. Então, ali havia rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares, etc. Mas, de maneira geral, né, vamos destacar aqui os principais fatores que contribuíram, então, para o início da Primeira Guerra, que foram os principais. Então, foram as disputas imperialistas, né, o nacionalismo, as alianças militares e a corrida armamentista, que foi o resuminho ali que eu falei para vocês agora. Mas, explorando um pouquinho aqui, o que seria na questão imperialista? O enfoque ele pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como a Rússia, a França e a Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX. E após isso, então, eles lançaram-se à busca de colônias para seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento alemão. Tá? E a questão dos nacionalismos ali, que envolveu as diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo, né? Esse movimento era nacionalista, ele servia como um suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pangermanismo ele ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica e militar hegemônica da Europa. Tá? Na questão nacionalista, havia também o revanchismo francês. Tá? Essa questão ela envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana. Conflito que foi tratado entre a Prússia e a França lá em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores. Pela rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena. Após o fim desse conflito, a Prússia, então, autoproclamou-se como Império Alemão. A questão nacionalista mais complexa envolvia também os Balcãs, né, que é uma região no sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam ali no seu território. E a grande tensão, então, nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia, né, que era um dos objetivos deles, e por isso eles desejavam anexar a Bósnia ao seu território. E a Bósnia era parte da Áustria-Hungria, né, desde lá 1908, oficialmente. Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo, tá? Ideal em que todos os eslavos estariam unidos em uma nação liderada pelo czar russo. Tá? Vocês estão vendo que eu não estou me detendo bem em todas as coisas que eu vou falando, porque senão fica muito extenso o vídeo. É muita coisa, sabe? Então eu estou tentando fazer dar uma resumida mesmo. Mas tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias elas meteram-se em um labirinto militar,
né, de alianças militares ali que foram fazendo, que acabou sendo definido da seguinte maneira, né? O que eles foi, digamos, dividido assim, né? Que foi a Tríplice Entente, tá? E a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, então, né, que eu já havia falado para vocês ali, foi formada então pela Rússia, pela Grã-Bretanha e pela França. E a Tríplice Aliança pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Tá? Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu garantia para todas as potências e chefes de Estado na Europa, de que a guerra era apenas questão de tempo. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista, com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. Então, eles pensavam que a guerra não ia durar muito tempo, né? Eles achavam ali 3, 4 meses e acabar a guerra. Eles não tinham noção, né, que a guerra durou aí 4 anos, né? O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, digamos assim, né? Que foi o que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando. Era uma coisa inusitável, o que faltava era uma pólvorazinha ali se acender para estourar, na verdade, né? E daí o alvo ali, o pique foi ali, que dia 28 de junho de 1914, o arquiduque, né? O herdeiro do trono austríaco, na Sarajevo, que é a capital da Bósnia, né? Ele foi assassinado, né? A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. E ele acabou sendo morto, né? O resultado da visita dele foi que Gavrilo Príncipe, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, abriu fogo e assassinou ambos. Matou os dois, né? E daí ali a consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que aconteceu e que ficou conhecida como a crise de julho. Então, como não houve saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram as declarações de guerra acontecendo em cadeia, em todos os lugares. Aí. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. E em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. No dia 3, a França. E no dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. E assim sucessivamente, né? Daí começaram a declarar guerras uns contra os outros. E então ali era o início, né, da Primeira Guerra Mundial. Os países envolvidos, né, como nós já falamos ali, mencionados no texto, os dois grupos que lutaram, né, entre si na Primeira Guerra Mundial, ficaram conhecidos então como a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. No caso ali da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, né, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Ali em 1915, então, a Itália mudou de lado, né, ela aderiu à Tríplice Entente. E naturalmente a Primeira Guerra Mundial ela não se resumiu só a esse envolvimento desses países, né? Como eu disse para vocês, ali foi o início, começou e dali sucessivamente um povo começou a declarar guerra contra o outro e ali foi se iniciando, né? Houve outras nações também que se envolveram nesse conflito. No lado da Entente, países como a Grécia, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e até mesmo o Brasil entraram também no confronto. No lado da Tríplice Aliança, que seria a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Itália ali, que depois mudou de lado, né? No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados clientes, como o Sultanato de Darfur. Né? E onde que ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Os combates da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a frente ocidental, em que os alemães lutaram contra franceses e britânicos, e a frente oriental, em que os alemães lutaram contra sérvios e russos.
tá? Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, nas regiões que estavam sob o domínio do Império Otomano. E por aí foi continuando, né? Foi o espaço. Aqui eu vou falar um pouquinho, né? Aqui, poucos meses depois que os franceses eles conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, iniciou-se a segunda fase da guerra, tá? Caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras, eu não vou falar para vocês o que é aqui, porque o segundo vídeo que eu vou disponibilizar daqui um pouquinho mais, tá? O segundo vídeo vai falar sobre as trincheiras, o que eram, como é que aconteciam, e eu quero passar um vídeo, né? Vou colocar um videozinho ali para vocês verem como que era, né? Porque a gente está lendo, olhando, mas nada como ver. A gente também memoriza bastante no olhar, não só no ouvir. E daí vou passar então esse videozinho que vai falar sobre as trincheiras, tá? Como que eram, como que viviam os soldados ali, né? Então, mais ou menos, né? E daí nós temos hoje muitos historiadores que destacam horrores, né, da guerra e falam da guerra, enfim. Ela encerrou-se, mas falando, né, uma das causas também que nós podemos, uma das consequências, aliás, da guerra, podemos destacar alguns mais, né, que seriam, houve mais ou menos aproximadamente, ou até um pouco mais, 10 milhões de mortos, né, nessa guerra. Foi o fim da Belle Époque, foi a derrocada de impérios, né, dos impérios alemão, russo, austro-húngaro, otomato. Houve daí uma reformulação ali do mapa mundial. Bom, pessoal, então por hoje era isso, né? Era isso que nós tínhamos hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês viram que o assunto é bastante extenso. Tentei dar uma resumida aqui para vocês, né? Mas eu vou, no próximo vídeo, agora nós vamos entender um pouquinho como é que funcionava, né, lá nas trincheiras, o que eram essas trincheiras, enfim. E tentar passar um pouquinho assim sobre a reflexão, né, que todos nós deveríamos ter, né, sobre o que foi esses acontecimentos assim históricos, né, que aconteceram, muito importantíssimos, né, para as nossas vidas e o nosso aprendizado de hoje, né. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês, tá? E um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!